façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: é nós, irmão. É nós, irmã. Aí, isso, cuidado com a gira aí, senão eu pego vocês, hein? Amados, queria fazer uma pergunta para vocês, para iniciar essa palavra. Quem é que estava falando aqui, façamos a imagem e semelhança? Quem? Mas ele estava sozinho? Estava com a Trindade, não é isso? E ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, aqui nós aprendemos que Deus, Ele não é sozinho. Deus não é único em unidade, mas Ele é trino em trindade. O que eu aprendo com isso? Que Deus é uma comunidade. A partir de dois é uma comunidade, já você vai entender. Quando Deus cria o homem, Ele não cria o eu, Ele cria o nós, a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é à toa que Ele viu que o homem estava só e fez uma auxiliadora. Então, irmãos, por isso que o nosso Deus, obrigado, irmão, Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vai dizer que Deus não cria só o Adão, mas também cria a Eva. E aí então o que eu aprendo aqui, no Éden não existia o eu, existia o nós. Vamos lá comigo. No Éden não existia o eu, existia o nós. Fala para o teu irmão: é nós, irmão. Continua, no final você vai entender. Então não tinha a minha árvore, não tinha os meus animais, tinha a nossa árvore, os nossos animais. Como assim, pastor? Só que a proposta da serpente era: come do fruto e vocês serão um igual a Deus. Você vai ver que desde o início o diabo está tentando quebrar o nós e transformar no eu. Porque Deus não criou o eu, Deus criou o nós. Por isso que nós não conseguimos viver sozinho. Você pode perceber que ninguém nasceu para viver sozinho. Precisamos de alguém para andar do nosso lado, para compartilhar as nossas lutas. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Até nessa parte a serpente enganou Eva, porque ela disse: ó, vocês serão igual a Deus, falando assim, ó, vocês serão muitos, vocês serão a trindade. Mas quando eles caíram, vai dizer que quando Deus aparece no Éden, não chama eles, nós, mas primeiro chama Adão, depois chama Eva, depois chama a serpente. Então você vai ver que quebrou a unidade, quebrou o nós na queda do pecado. Então o que a serpente estava falando? Eu quero que você preste atenção aqui que eu vou te falar. Olha o que a serpente estava falando para Eva: ó, faz do jeito que você quer. Sabe, é você mesmo quem deve decidir o que é bom e o que é mal. É você quem deve se importar somente com os teus sonhos, com os teus desejos, com os teus prazeres. Faz somente o que te agrada, Eva. E é isso que Satanás hoje, ele tenta buzinar no meu e no teu ouvido, principalmente dentro da igreja. Ó, não liga para aquele irmão não, não liga para aquele irmão não. Não, faz a tua vontade, faz do seu jeito. Deixa ele para lá, ele que se vire para lá, ele que, quebre a cara para lá. Mas nós vamos entender que se nós estamos fazendo isso, nós não estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo da graça do inimigo, que não é graça, eu vejo como maldição. Você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer aqui essa noite? Vocês estão comigo aqui, amém? Então, irmãos, queria fazer uma pergunta para vocês, especialmente para quem é casado e para quem vai casar. Você sabe qual é a maior causa de divórcio hoje no mundo? Sabe qual é a maior causa de divórcio? Não é falta de dinheiro, falta de moradia, não é falta, de trabalho. A maior causa de divórcio no mundo, eu vou dizer para você, sabe o que é? É porque duas pessoas se casaram, mas ainda continuam vivendo como uma. Ah, pastor, olha o que eu ouço. Ah, pastor, ela quer isso e eu quero aquilo. Ela tem um sonho e eu tenho outro sonho.
Ela tem um desejo, eu tenho outro desejo. Ela tem uma vontade, eu tenho outra. Mas quando nós se casamos, nós nos tornamos nós. Não é mais o meu desejo, é o nosso desejo. Não é mais a minha vontade, é a nossa vontade. Não é mais os meus sonhos, é os nossos sonhos. Quem está compreendendo, dá um amém, um glória a Deus. Amém? Então, irmãos, muitas pessoas acham que a causa de divórcio é dinheiro, é falta de amor. Não, é porque duas pessoas se casaram e ainda continuam pensando na individualidade, continuam pensando em si só. Não entenderam que quando casaram são nós, os nossos projetos, as nossas vontades. E aí, irmãos, é tão interessante que você sabe que tem uma coisa que separa até a Trindade. Eu vou chocar vocês agora. Você sabia que tem uma coisa que até a Trindade separou? Olha a cara de vocês, estão vendo só as pontas de interrogação. Irmãos, tem uma coisa que separou a Trindade. Como assim, pastor? A Trindade é única, ela nunca foi criada, ela já existe antes de todas as coisas. Como que ela foi separada? Olha só, eu vou ler Marcos 15, 34, se você quiser abrir aí, pode abrir. Marcos 15, 34, olha o que vai dizer, irmãos. Todos acharam? Amém? Marcos 15, 34 vai dizer assim, ó, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que me desampa? Eu vou ler de novo para que você entenda que o que causou a divisão até da Trindade, o pecado, e foi o meu e o teu pecado. Naquele momento Jesus estava, vocês estão aqui comigo? Naquele momento Jesus ficou sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Porque até o momento façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Até o momento nós vamos criar todas as coisas. Até o momento nós. Até aquele momento era sempre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a partir do meu e do teu pecado que foi derramado na cruz, Jesus agora, ele fica separado. Então o pecado separou até a Trindade, irmãos. Jesus vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eu já expliquei aqui, vou ensinar para você que está começando. A maior dor de Jesus na cruz não foi os pregos, não foi os espinhos, não foi a lança que entrou do lado do seu corpo. A maior dor de Jesus foi porque até a eternidade toda ele estava com Deus, e naquele momento ele estava sozinho. As pessoas acham que a maior dor de Jesus foi a cruz, os pregos. Então, irmãos, para você entender que o pecado separa até a Trindade. Como assim, pastor? Jesus, para pagar o meu e o teu preço, ele teve que afastar, que ser separado da Trindade. Você está entendendo aqui em nome de Jesus? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, ali ele passou a ser sozinho por causa de, vocês estão aqui comigo? Ele passou a ser sozinho por causa de, vamos lá, não deixa o nós cair não. Ele passou de nós para eu. Então desde a eternidade ele disse, façamos, era nós, a nossa imagem. E aí Jesus, presta atenção que eu vou te dizer aqui essa noite. Jesus aceitou ser eu, para que nós voltássemos a ser nós com ele. Eu vou repetir porque só alguns não entenderam. Jesus aceitou ser eu sozinho, para que nós voltássemos a ser nós com ele. Amém? Você está entendendo que amor é esse? Aceitar a separação da Trindade por amor a mim e a você. Então, irmãos, a pior coisa na nossa vida é ser eu, é ser sozinho. Irmãos, ser sozinho é algo que sai do propósito de Deus. Nós não fomos criados para ser sozinhos, para vivermos isolados. Então, nós precisamos entender, irmãos, que lá no céu não vai entrar eu, lá no céu vai entrar, eita, só alguns estão aqui comigo. Lá no céu vai entrar nós, é a igreja. Não vai entrar o eu sozinho, vai entrar a igreja, nós, a noiva do Senhor, irmãos. Então talvez você tenha um choque no que eu vou te dizer agora. Você não é a imagem de Deus. Como assim, pastor? Eu não sou a imagem de Deus. Quando nós estamos sozinhos, nós não somos a imagem de Deus. Mas quando nós estamos unidos aqui na terra, glorificando, adorando, nós somos a imagem de Deus. Por quê, pastor? Eu vou te dizer, o Senhor falou assim, onde tiverem 2 ou 3, ele falou 1,
2 ou 3, aí eu apareço no meio de vocês, aí eu manifesto a minha glória, eu manifesto o meu poder. Então eu sozinho não sou a imagem de Deus, você sozinho não é a imagem de Deus, é nós, irmão, é nós. Parece até meio que uma gíria, mas eu quero martelar isso aqui esta noite na tua cabeça. Deus não te criou para viver isolado do corpo de Cristo. Que a partir de hoje, você que talvez esteja um pouquinho afastado devido aos seus afazeres, se achegue mais a este ministério, a esta igreja, a este corpo, porque você faz parte dele. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, amados, olha só, 1 Coríntios 15, 45, você não precisa abrir, vai dizer assim, ó: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Irmãos, o último Adão é Cristo. O último Adão, ele é a plenitude de Deus, e a igreja é a plenitude de Cristo. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus é a plenitude de Deus, e nós somos a plenitude de Cristo. Jesus deu a vida por quem? Eita, vamos lá. Jesus deu a vida por quem? Nós. Então, quando nós manifestamos a união entre nós, quem é glorificado? Cristo. Então, irmãos, como que Cristo mostra o Pai, a igreja mostra quem? Vamos lá. Cristo mostra o Pai, a igreja mostra Cristo. Nós somos a imagem de Cristo. Nós, quando estamos unidos, as pessoas olham e falam: ali vai o corpo de Jesus, porque a cabeça é Cristo. Então, o que eu queria dizer para você, talvez isso te estranhe, você que ainda está com alguma manchinha no teu coração, olha para mim, por favor, não deixe nada desviar a tua atenção. Eu sei que as crianças estão aqui hoje, mas eu queria que você se concentrasse aqui, senão até eu vou ficar um pouquinho distraído. Por favor, em nome de Jesus. Olha só, você está sentado do lado de um Cristo agora na mão. Eu vou repetir porque acho que você não entendeu. Você está sentado do lado de Cristo agora. Como assim, pastor? Um Cristo que é baiano, Cristo carioca, Cristo mineiro, Cristo magro, Cristo gordo, moreno, mulato, branco. Como assim? Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, agora é Cristo quem vive em nós. Então, quando você olha para mim, você tem que ver Cristo. Quando eu olho para você, eu tenho que ver Cristo. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos amar os nossos irmãos? Porque nós não queremos ver Cristo nele. Nós queremos ver só as maldades. Talvez essa palavra doa um pouquinho, porque ela doeu aqui. Então, irmãos, o que eu aprendo? Você está do lado de um Cristo que fala assim: oxente. O outro que fala: ué. E aí? Você está do lado de um Cristo, irmãos, porque nós somos Cristo nessa terra. E muitas das vezes nós não entendemos isso, por isso que a igreja vive tão dividida. Quando nos unimos a Cristo, irmãos, somos o próprio Cristo. E aí eu vou bater um pouquinho agora. Você precisa jogar fora esse negócio do eu quero. Eu preciso jogar fora esse negócio da minha vontade, do meu desejo, dos meus direitos. A partir de hoje, que você comece a pregar. A partir de hoje é os nossos, é nós, é os nossos negócios, é as nossas vontades, é os nossos direitos, é os nossos desejos. Por quê, pastor? Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no nome de Jesus. Então, se Cristo vive em mim, você deve ver Cristo em mim, e eu devo ver Cristo em você, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos um Deus, Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, imagine aqui os discípulos durante 3 anos, olha para mim, 3 anos, acordando com Deus conosco, dormindo com Deus conosco. Vai tomar café da manhã, quem do lado? Deus conosco. Vai sair para fazer a obra, quem está do lado? Deus conosco. Volta para descansar, quem está do lado? Vai para o meio do mar, quem aparece lá? Deus conosco. Eu acho lindo isso, irmãos, porque agora Jesus vai dizer algo que é muito forte para eles. Durante muito tempo, Deus conosco, acorda, senta, levanta, dorme, come. Mas agora Jesus fala assim: eu preciso ir para o Pai para que Ele possa vir, para que o Espírito Santo possa vir. E eu fico imaginando agora, irmão, presta atenção, os discípulos falam assim: mas como assim? Dedicamos 3 anos para Ele, nos dedicamos aqui a nossa vida para Ele, e agora Ele vai embora. Como assim Ele vai? Aí eu fico imaginando a conversa dos discípulos, irmão, olha só.
eles conversando entre eles: o que deve ser melhor do que Deus conosco? Olha para mim, irmãos. Tenta imaginar o que deve ser melhor: acordar com Deus conosco, tomar café com Deus conosco, jantar com Deus conosco. Eu fico imaginando a conversa deles: como que pode? Ele vai embora e agora? Mas, irmão, Jesus estava falando para ele: ó, eu vou e quando vier, não vai ser mais Deus conosco, porque Deus conosco estava onde? Olha para mim, da onde? Do lado, ele andava com Deus. Mas Jesus está falando assim, ó: quando ele vier, não vai ser mais Deus conosco, é Deus em vocês, é Deus dentro de vocês. Era o que Jesus estava dizendo: agora eu não vou curar vocês, eu vou curar através de vocês. Agora vocês serão os meus olhos, agora vocês serão a minha boca, agora vocês serão as minhas mãos, agora vocês serão o meu abraço, irmãos. Alguém está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer esta noite? Por favor, crianças, por favor. Irmãos, prestem atenção. O que eu aprendo agora? Lá em 1 Coríntios 3,16 é um texto muito conhecido. Olha só o que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você vai entender esse contexto, que não está falando do santuário só individual, mas havia um contexto de briga naquela igreja, de contendas. Um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Jesus. E aí, quando Paulo está dizendo essa palavra, não está falando do templo individual do Espírito Santo. Ele está falando do templo construído por pedras vivas, porque eu e você fomos também pedras vivas de Jesus, amém? Então, quando ele está falando esse texto, não é sobre o meu corpo. Ele está falando esse texto, é sobre o corpo de Cristo, é nós. Ele está falando sobre o nós. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que se nós destruímos o templo de Deus, não é o meu templo, mas é a casa de... Onde que Deus habita? Não é em nós? Mas quando nós estamos unidos. E aí, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Que era nós e Deus, mas é nós e nós aqui também. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, é nós e Deus, mas é eu e você, irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que voltar à essência do Evangelho. Dentro da igreja muita divisão, muita briga: eu não gosto disso, eu não gosto daquele, eu falo disso, eu falo daquele. Ei, Jesus nos chamou para amar apesar dos defeitos, porque Ele nos amou apesar dos defeitos. Eu não sei se você está entendendo, essa semana toda nós estamos falando sobre igreja, sobre unidade. Para que haja uma restauração no nosso meio, a comunhão precisa ser restaurada. Para que haja milagres no nosso meio, a comunhão precisa ser restaurada. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Nós precisamos entender sempre que é o nós. Olha para o teu irmão e fala assim: é nós, irmão. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Fala para ele: nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar unidos, irmãos. Nós precisamos andar junto. Está entendendo, irmãos? Então, aqui está falando, irmãos, se a gente pegar as relações que fala de igreja, de comunidade, de corpo, de unidade, de células. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa comunhão... Eu quero que você preste bastante atenção aqui, por favor. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Crianças. Irmãos, presta atenção. A relação entre nós, como comunidade, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo. Olhem para mim, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, olhem para mim, por favor. Irmãos, a nossa relação, olha para mim, a nossa relação como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, deve ser tão forte, tão verdadeira, que se eu pecar, faça mal para você. Se você pecar, respingue em mim, mas a tua santidade me beneficia, a tua adoração me beneficia, a tua humildade me beneficia, o teu amor por Jesus me beneficia. Então, irmãos, a nossa comunhão tem que ser tão forte, a ponto que se nós arrancarmos um tijolinho, mexa na estrutura do corpo de Cristo, porque eu e você somos esses tijolos. Então não se sinta inútil, porque você faz parte desse corpo. Talvez você olhe para essas paredes
e não consiga ver os tijolos, porque eles estão unidos. Mas quando foi construído um por vez. É como eu e você, é nós, irmão, é nós, irmã. Nós temos que andar junto, não é só nos momentos bons, não, é no momento de dificuldade. Igreja, agora nós precisamos de você para orar, para jejuar, para dar bom testemunho, para fazer a vontade de Deus neste lugar. Igreja, irmãos, vou falar o que eu falei aquele dia. Quando alguém te para assim, principalmente um outro crente, pergunta assim: que igreja você frequenta? Aí você: é Cristo vive em nós. Para com isso. Igreja não é lugar de frequentar. Eu frequento shoppings, cinema, restaurantes. Igreja não é lugar de frequentar. Eu pertenço à família Cristo vive em nós. Igreja é lugar de pertencer a uma família. É esta família que vai junto com você para o céu. A gente precisa mudar isso, irmãos. A gente tem a mania de falar assim: não, eu frequento tal igreja. Quem frequenta bares, essas coisas, irmão. Igreja é lugar de família, de pertencer. Sabe, é quando um está triste, o outro vai lá e tenta ajudar. Quando está precisando de oração, vamos lá nos unir em oração. Quando está precisando de mão de obra, vamos nos unir em mão de obra. Nós estamos para fazer uma ação social, irmão. E uma ação social individual. Eu vou precisar de uns 3 voluntários. Mas eu creio que vai glorificar a Deus. Depois do culto, você me procure. 3 irmãos aí que manjem de obra. Me procure para que a gente possa ajudar uma família. Então, irmãos, o que eu vou dizer para você, olha para mim, por favor. Nós temos que ser tão unidos, tão misturados, para que quando as pessoas olharem para nós, possa ver a diferença. E elas não vejam pessoas espalhadas, elas vejam um só. Elas vejam nós. Irmãos, eu vou falar aqui para que você aprenda a partir de hoje. Vou falar da nossa igreja. Que para todos, a nossa igreja não deve ser conhecida lá fora por templo bonito, bem pintado, com 3D, por uma luz bonita, que quando apaga tem um LED. Não pode, porque os shoppings são mais bonitos do que as nossas igrejas. Você pode entrar no shopping para você ver como que é lindo. A nossa igreja não pode ser conhecida, principalmente por grupo de louvor, por uma boa música, porque qualquer banda que vai tocar num casamento talvez toque melhor do que nós. A nossa igreja, irmãos, não pode ser conhecida por boas palestras do pastor ou de alguns irmãos, porque qualquer coach talvez dê melhores palestras do que nós. A nossa igreja tem que ser conhecida pelo amor uns pelos outros. Jesus falou assim: quando vocês amarem uns aos outros, eles saberão que eu estou no meio de vocês. Quando vocês se amarem de uma forma tão poderosa, eles lá fora virão e vão dizer: Jesus está ali no meio deles. Então que não sejamos, irmãos, menos unidos do que maçonaria, do que grupos, do que qualquer outra coisa. Que esta igreja possa ser unida, que nós possamos nos unir. Talvez você me pergunte: pastor, mas eu isso, eu aquilo. Para a partir de hoje, é nós. É nós. Está precisando de ajuda? É nós, irmão. É nós, irmão. O que nós podemos fazer? Se cada um der R$1, ajuda. Se cada um pegar um tijolo, ajuda. Se cada um fazer uma visita, ajuda. É nós a partir de hoje, irmãos. Tem que parar com esse negócio de eu, os meus desejos, as minhas vontades. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, ser conhecidos, não por isso que eu falei, mas que nós possamos ser conhecidos pelo amor uns pelos outros. O verdadeiro amor está em dar a vida uns pelos outros, irmãos. Mas não espere o teu irmão primeiro, faça você. Por quê, pastor? Qual é a única coisa, irmãos, que o mundo não pode fazer? É o amor entre os irmãos. O mundo pode oferecer música boa, um templo bonito, um som bonito, iluminação bonita, mas o amor de Jesus eles não podem, porque é só nós que temos o amor de Jesus. Então você está entendendo porque você está sentado pertinho do teu irmão em vez de ficar separado? Para que você possa entender que ele é
teu irmão, a tua irmã. Olha de novo para ele e fala assim: é nós, irmão, é nós, irmã. Isso. Aí, ó, como já melhorou até o sorriso agora. No começo estava um nós forçado. Então, irmãos, o que é que vai mostrar a diferença? Quando um bando de gente diferente está em um único propósito. É isso que faz a diferença, irmãos. Vai dizer que a igreja primitiva vivia de uma forma tão em comunhão que eles ajudavam uns aos outros, vendiam suas propriedades e bens. E sabe o que acontecia? Dia após dia ia acrescentado os que iam sendo salvos. Eles nem precisavam evangelizar, porque o amor entre eles era tão nítido, que quem chegava se sentia abraçado, e quem estava era abraçado do mesmo jeito. Eu vou pedir uma coisa, irmãos, para você essa noite: que qualquer grupo lá fora não seja mais unidos do que nós. Porque nós não somos um, nós somos nós. Talvez você me pergunte: olha só, talvez você me pergunte: pastor, mas então diante dessa mensagem que isso é nós, eu não posso pensar em mim, nos meus sonhos, irmão Rubens? Não posso sonhar? Claro que pode. Como assim, pastor? Eu não posso sonhar em ser rico? Claro que você pode, porque se você for rico, quem vai ser rico? Peraí, se você for rico, quem vai ser rico? Nós, irmão, nós vamos desfrutar do teu dinheiro, que é nós. Então, irmãos, pastor, então se eu não posso, vamos lá, eu posso sonhar em comprar uma casa? Claro que pode, porque se você comprar uma casa, quem é que vai ganhar uma casa? É nós, irmão. É nós vamos frequentar a tua casa, nós vamos orar junto com você. Então, claro que você pode sonhar. Pastor, eu não posso sonhar em comprar um carro novo? Claro que pode, nós vamos andar no teu carro novo, irmão. É nós, irmão. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. É nós. Está entendendo? Então você pode ou não pode sonhar na individualidade? Pode, mas esse sonho tem que envolver o nós, porque é tudo nosso. É tudo nosso, irmãos. Os jovens que estão gostando dessa palavra, né? Bem na gira, estão vendo ali, ó. Então, irmãos, se a gente olhar para a oração de Jesus, irmãos, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: irmã, Senhor, ensina-nos a orar. Não é isso que ele falou? Ensina-nos a orar. Aí eu creio que Jesus falou assim, ó: é só vocês pararem de falar no plural e começar, parar de falar no singular e falar no plural. Aí Jesus começa a falar assim, ó: Pai nosso, pão, vamos lá de novo, mais junto. Pai, pão, dívida, perdão. Você está vendo que é tudo no plural? É tudo nosso, irmãos. Até a oração que Jesus ensinou é nosso. Você vai ver que não tem individualidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então que a partir de hoje nós vivamos diferentes. Você que já está há muito tempo, ajude quem está chegando. Você que está chegando, ajude quem já está há muito tempo. Se você não falar as suas necessidades, os irmãos não saberão. Irmãos, Salmo 133, versículo 1 vai dizer assim, ó: ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Eu vou ler mais um texto, Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava falando agora para Pedro, ó: orei por ti, mas quando você se converter, você ore e fortaleça os teus, é nós. E aí ele vai dizer, 1 Coríntios 14, 26, quer fazer, pois irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e o outro interpretação, seja tudo para edificação. Ele está dizendo, seja tudo para nós. 1 Pedro 2,17 vai dizer assim, ó: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então nós devemos amar quem?
todos, mas primeiros da família da fé. Se eu não consigo amar o meu irmão em Cristo, você acha que você vai amar o teu familiar, as pessoas que estão lá fora? Nunca. Se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. E aí eu vou finalizar. 1 João 3,16 vai dizer assim, ó: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar vida pelos nossos irmãos. Então é nós, irmão. Amém? Deu para compreender o que Deus falou aqui essa noite, em nome de Jesus? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Se você está com alguma coisa na mão, tira. Pega na mão do teu irmão que está do lado, que eu vou orar. E você vai orar junto comigo. Quero pedir para você que está em casa, assistiu essa palavra. É nós também, é nós. Ou eu, você em casa. Compartilha, porque é nós. Dá um like, porque é nós. Se inscreve no nosso canal, manda para mais pessoas, porque é nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.